Muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Nós falamos aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e você é nosso convidado a partir de agora para falar um pouco mais sobre pecuária. Quem está aqui hoje comigo no estúdio, pela primeira vez, aliás, aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, é o Rafael Grins, que é consultor de comercialização, tem auxiliado os produtores aí a encontrar as ferramentas, ou melhor, utilizar as ferramentas disponíveis para buscar uma melhor gestão financeira e melhor comercialização do que produz da porteira para dentro. Rafael, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Patrone, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com você hoje para a gente debater um pouco mais, falar um pouco sobre o cenário, da pecuária brasileira, mato-grossense, também um pouco dos desafios e também falar um pouco das soluções, Isso que é importante, falar para o produtor, para o pecuarista em si, que existem soluções que ele pode utilizar para dentro da porteira, para que ele possa ter mais segurança na sua atividade. Você falou um pouquinho de desafios, você mencionou a palavra desafios e a gente tem visto um cenário extremamente desafiador para os pecuaristas em especial. A própria Acrimate, que é a Associação dos Criadores, recentemente o presidente publicou um artigo falando das dificuldades que o setor enfrenta agora, a pecuária pedindo socorro aqui em Mato Grosso, que é o estado que tem o maior rebanho bovino do país, líder aí na produção, e realmente é um momento bastante delicado. E a comparação que a gente sempre faz é com relação aos preços, A gente vê o valor do boi gordo à vista aqui em Mato Grosso, a semana em torno de R$ 172 aproximadamente, aí, um valor aí cerca de 30% menor do que o de janeiro desse ano e mais de 45% inferior ao que era em janeiro do ano passado. Ou seja, realmente o preço ficou menor, os custos não acompanharam essa queda de preço e isso significa, claro, prejuízo dentro da porteira. Eu queria que você trouxesse um pouquinho uma análise desse momento que a gente vivencia. Bom, patrone, é desafiador, a pecuária está passando por um momento, uma fase histórica. Nunca se ocorreu em anos anteriores uma variação de preço da arroba tão grande, igual aconteceu agora neste momento. E quando isso ocorre, pega muito, não só o pecuarista despreparado, mas toda a cadeia ali, ela sente esse reflexo de uma variação. Mas olhando para o caso do pecuarista, porque o preço da arroba, qual que é a importância para ele? Não é só gerar a venda em si, mas também a capacidade que ele tem para gerar caixa. Então o que acontece? Se o preço da arroba cai, fecha em prejuízo, e a capacidade de gerar caixa daquele produtor rural acaba ficando negativa. Então a gente vê esses reflexos financeiros. O que a gente olha para a pecuária, porque hoje é mais um reflexo do que se consolidou dos anos anteriores, A gente vê muito o ciclo pecuário, ele é muito forte e ele influencia muito também no preço da arroba do boi gordo. Em 2019, quando nós tivemos ali um breve número de abate de fêmeas, nós tivemos uma pouca oferta de animais, de bezerro, nós tivemos uma alta desse ciclo, Vimos o preço da arroba do boi gordo bater 320, 330, em decorrência do fator de questão de ciclo e também a presença da China aqui no Mato Grosso, importando muito carne brasileira. Então nós tivemos uma inflação de preço, acabou com que as bases de preço distorceu dos históricos passados, se a gente for acompanhar os últimos 4 anos do preço da arroba do boi gordo, acabou distorcendo. E isso, nesses cenários, a gente tem que ter muito cuidado, porque da mesma forma que um preço sobe, que existe fatores positivos, pode a qualquer momento ter algum reflexo negativo, Nós tivemos aquela vez o embargo da China, todos esses fatores vão impactando. Então tem um pouco a ver, com a questão do ciclo pecuário, que agora até inclusive os dados do IMEA apontaram que esse ano houve um aumento do abate de fêmeas. Então quando tem um abate de fêmeas, o que acontece? Ela compete com o quê? Com o preço da arroba do boi gordo. Então são todos esses reflexos, aquilo que a gente fala, produzir boi, você está exposto, produzir carne é uma commodity, você está exposto a vários fatores aí globais aí que se encalhar o navio, tiver algum tipo de embargo, alguma tarifação, então são reflexos muito imediatos, E um ponto também, patrônio, que ocorreu nos últimos tempos, é que esse movimento de queda, ele se antecipou do mercado financeiro.
para quem acompanha aqui o preço da arroba do boi gordo no mercado financeiro, nós vimos os contratos da B3 sair de 250 e vir para R$ 190. Nós estamos falando de R$ 60. Então, muitas vezes, o mercado financeiro, ele pode se antecipar a algum movimento futuro que pode ocorrer dentro ali da atividade. E foi o que aconteceu, né? E esse movimento, né, do mercado financeiro acaba pegando muitos produtores rurais, não só os produtores rurais, mas as pessoas que estão dentro da atividade ficam surpresas, né? São surpreendidas, porque são questões de semana, né? Em uma semana tem uma queda na cotação de R$ 60 nos contratos da B3. Então, isso, quais são os reflexos? Impacta totalmente no preço da arroba do físico aqui na região do estado do Mato Grosso ou em outros estados também. Pois é, e o produtor que tem culturalmente o costume, muitas vezes, de esperar o melhor momento para vender, isso não funciona mais na prática? Seria mais ou menos isso, né? Ou seja, diante dessas possibilidades de oscilações de preço tão presentes, né, tão marcantes como você bem mencionou, ficar aguardando para vender ali naquele momento em que o gado está pronto, isso se tornou mais arriscado? Sim, se tornou mais arriscado. Eu sou da época, não parece, mas eu sou da época que para ter uma variação no preço da arroba de R$ 2, R$ 3, era dias. Era muito difícil isso ocorrer no mercado da arroba, né? R$ 2, R$ 3 de variação de preço. E hoje nós estamos falando que ter uma variação de R$ 10, R$ 15 num único dia no preço da arroba do boi gordo é normal, está caindo numa normalidade. Agora você imagina bem, um pecuarista, né, que está engordando ali um boi, ele segurar aquele animal por 2 anos e ele ter que tomar decisão, ele vai deixar de tomar decisão no momento que aquele animal está pronto e bem no momento que o mercado cai R$ 60. Então, o pecuarista ele vai ter que começar a ser um pouco mais proativo, né, um pouco mais profissional. A gente está falando que pecuarista que não começar a utilizar uma gestão mais ativa, né, utilizando as ferramentas de proteções de preço, que pode ser utilizado dentro do planejamento para evitar essas situações igual está acontecendo agora, o produtor vai ter que começar a utilizar, tá? Ser mais proativo, fazer esse processo no começo. Olha, eu vou começar a engordar esse animal agora em junho, em julho, vou abater em outubro, novembro, então já faz a proteção de preço, já desenha a comercialização estratégica no começo, não deixa lá para o último mês ou para a última semana e vender esse animal, porque você vai ter que muitas vezes aceitar aquilo que o mercado está entregando, né? E ter alguns tipos de cuidados de expectativas, né? Porque muitas vezes a gente tem fatores positivos, né, de expectativa. Às vezes, agora para final do ano, por exemplo, expectativa que aumenta o consumo, expectativa do ano novo lunar chinês que pode aumentar. Tudo isso são fatores positivos, mas ter alguns tipos de cuidado, né? Porque a gente não consegue, diante dessa expectativa, mensurar o quanto pode subir. Às vezes é uma expectativa boa, mas o preço suba R$ 5. E aí o produtor já tem um boi terminado, está em terminação, deseja segurar por mais 20, 30 dias. Né? Poxa, quantos que eu vou gastar mais por segurar esse animal por mais 30, 40 dias aí, com a minha expectativa que eu acho que vai subir. Então, ter esses cuidados na comercialização. Perfeito. Agora, falando, parece algo simples de ser implementado. Agora, a gente sabe que a pecuária é uma das atividades mais democráticas, né? A gente tem perfis de produtor completamente diferentes, né? Ainda mais no estado como o nosso, que é gigante. Sim. Como começar a implantar essa gestão que você menciona e essa prática de uma comercialização mais proativa, ou seja, aproveitar as ferramentas que estão disponíveis? Como começar? Ótimo. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é semelhante ao de um veterinário, de um zootecnista, de um agrônomo. Nosso trabalho é semelhante ao deles. O produtor rural, o pecuarista em si, ele já tem um consultor técnico dentro da fazenda que ajuda em produtividade. Então, o consultor senta com ele, constrói o planejamento ali daquele ano de engorda e já fala assim, seu José, nós vamos engordar 2, 3 mil animais por confinamento, via TIP, nós vamos alcançar um objetivo de GMD de X%, nós vamos chegar lá e esse boi vai morrer lá em outubro. Ponto. 95% do trabalho já está feito com que o pecuarista faz com o consultor. Nosso trabalho aqui, junto com o pecuarista, é pegar esse planejamento que ele já fez de produção,
agora a gente vai olhar como que nós vamos comercializar. Porque muitas vezes, nesse próprio planejamento que o consultor faz para o pecuarista, já está lá, ó, a gente precisa vender esse boi a 250, 240, 230 para ter essa rentabilidade. Muitas vezes já está lá presente naquela planilha. Agora, nosso trabalho com o pecuarista é falar assim, ó, Sr. José, nós vamos fazer da seguinte forma. Hoje o seu nível de risco é X, você está 100% exposto a risco de mercado. Ou seja, o que significa isso? Ele ainda não optou, não fez nenhuma alternativa de comercialização, está 100% exposto. Como que nós vamos fazer agora? Agora a gente começa a desdobrar. Opa, vamos vender uma parte a termo, vamos buscar algumas ferramentas no mercado financeiro. Qual dessas alternativas é mais aderente ao seu modelo de gestão? Porque a gente não quer que o produtor mude. Ele não precisa mudar, ele precisa só implementar, que é o que ele vem fazendo ao longo dos tempos. Ele não vem fazendo grandes mudanças, ele vem implementando, ele vem melhorando, implementando, melhorando. Então aqui o nosso trabalho é o quê? É implementar esse modelo de gestão dentro de um planejamento de comercialização que ele já tem. Então isso na prática acaba sendo simples de se fazer, porque muitas vezes ele começa já a enxergar o potencial que ele tem. Vamos fazer um break aqui rapidinho, vamos para o intervalo, Rafael. Na sequência você vai explicar cada uma dessas ferramentas para que o produtor possa também, aquele que não conhece evidentemente, possa ter ciência dessas possibilidades, de que maneira ele pode fazer um uso então para se proteger dessas oscilações de mercado. Daqui a pouquinho a gente volta, esse é o Estúdio Rural. Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural desta semana, recebendo o Rafael Grins, que é consultor de comercialização, está falando com a gente aqui sobre as possibilidades de uma gestão mais eficiente na pecuária, nesse momento difícil que o setor vive, né, Rafael? E aí a gente conversava aqui nos bastidores, no intervalo, que vocês têm falado bastante sobre uma diferenciação entre vender e comercializar. Queria que você explicasse esse conceito que vocês têm trabalhado. Bom, esse aqui é algo muito importante, tá, para entender, para que você possa de fato alcançar resultado. Quando a gente fala em vender, é algo que eu produzo e chego no final da minha produção, vou lá e vendo e aceito o preço que o frigorífico está pagando. Isso é vender, né? Eu não fica muito bem claro qual é o esforço de margem de lucro que eu vou incluir dentro dessa minha venda, não fica bem claro. E aí o que pode ocorrer? Em anos bons, você produz, vai vender bem, só que em anos de pressão, né, você vai produzir e vai vender mal. Já o comercializar é algo diferente. Nós vamos colocar uma margem de lucro, isso é comercializar. Se eu vou engordar um boi num confinamento ou qualquer seja a forma que você vai engordar, é porque antes disso já ficou muito bem claro que tem uma possibilidade de ganho financeiro. Então você decide engordar um boi porque está te oferecendo um ganho financeiro. Então, aí já começa um processo de comercialização. Por quê? Quando o pecuarista ele opta lá em engordar o animal, ele tem já um preço-alvo de venda, ok? E aí o que faz? Se eu já tenho um preço-alvo de venda quando eu começo a engordar o meu boi, como que eu vou alcançar esse preço de venda? Aí a gente começa a discutir uma área dentro da comercialização, que dentro da comercialização, para alcançar aquele meu preço-alvo de venda para garantir minha margem de lucro, existe várias ferramentas, né? Várias alternativas que o pecuarista ele pode buscar a utilizar para alcançar esse resultado. Então, essa é a diferença de vender e comercializar. No vender, você acaba não explorando as ferramentas de comercialização e muitas vezes você perde um potencial de ganho. Já o comercializar, não. Está muito bem claro, você tem uma gestão sobre as ferramentas e sobre o momento ali do mercado, né? Você acaba blindando um pouco mais a sua propriedade rural das movimentações aí que acontecem no mundo global. E aí o primeiro passo ficou muito claro, é você conhecer de fato o teu custo, né? Isso é essencial, você tem que conhecer a base de tudo para daí você realmente equilibrar aquele custo, conseguir saná-lo e aí, evidentemente, buscar maior lucratividade. Hedge. Fala pra gente, ainda é um mito para muita gente, é um obstáculo, não consegue compreender o que é o hedge? Hoje a palavra hedge já está muito falada, né? Mas é bem pouco explicado, tá? Então hoje é normal ir conversar com um produtor e ele fala, eu já ouvi o que é hedge. Mas só que muitas vezes eles têm uma vinculação à operação de bolsa. Eles acham que fazer hedge
é abrir uma conta numa corretora e ficar operando bolsa. Então, por isso que muitos pecuaristas, não só pecuaristas, produtor rural, não avança dentro disso, porque tem esse pré-conceito. Mas aqui um termo, um conceito sobre hedge, hedge é fazer proteção, é buscar proteção, é buscar ferramentas que possa proteger, né, o seu resultado. E aqui eu vou falar para o pecuarista que ele já fez hedge, mesmo ele não sabendo. Em qual momento, Rafael? Quando ele optou em vender a termo para o frigorífico. O próprio termo, né, quando tem essa alternativa, em algumas regiões tem essas possibilidades, dependendo da planta frigorífica, ele pode vender a termo, que é uma venda antecipada, ele garante um preço mínimo e também garante ali a sua escala de abate. Ele fez um hedge, é um instrumento dentro ali das alternativas que o próprio pecuarista já faz, né, para alcançar ali os resultados. Então, quando a gente fala de comercializar também, a gente também começa a olhar, poxa, mas como que eu posso explorar melhor esses mecanismos já existentes, né, para melhorar ali o resultado da atividade? Quando você faz essa proteção, para a gente trazer aí para o português aí ficar muito claro para todo mundo, você se blinda ali de eventuais baixas no mercado, evidentemente, mas você tem a opção também de participar de uma eventual alta? Com certeza, com certeza. Até interessante, vou usar o próprio exemplo do termo. Tem muitos pecuaristas que lá em 2019, 2018, fechou a termo com frigorífico. O boi lá era 180, 170, fechou a termo com frigorífico. E de repente, o preço da arroba 200, 250, 300 reais. E qual que foi o sentimento do pecuarista? Fiz um mau negócio. Vendi meu boi a termo frigorífico a 170, veio a 250. O sentimento que ele ficou que o termo era um mau negócio, né? Mas existe uma alternativa que naquele período o pecuarista poderia usar, que a gente fala que são estratégias combinadas, que é o quê? A possibilidade dele vender a termo, garantir um preço mínimo e já garantir escala, isso com o frigorífico, e ir no mercado financeiro e fazer um seguro de alta, que a gente fala, que é a compra de call. A gente foge um pouco aí dos termos técnicos do mercado financeiro e busca simplificar. Então é vender a termo e fazer um seguro que permite ele participar da alta. Que por mais que ele vende a 180, a 190, se daqui 20, 30, 40 dias, 60 dias o preço da arroba começar a recuperar novamente, ele continua participando da alta, né, da arroba do boi gordo. Então sai desse sentimento, poxa, fiz um mau negócio, será que eu fiz um bom negócio, Então começa a se desenhar a estratégia de comercialização e você aí não fica deixando de fazer negócio, né? Pois é, e essa combinação de estratégias é um caminho interessante, então, né? Com uma boa análise, com uma boa gestão dos riscos, você tem essa possibilidade também de poder auferir sempre a rentabilidade, né? Certo. Isso é um processo de gestão, né? Geralmente, um pecuarista, quando começa esse trabalho, a gente demora 5 anos para você ter uma ideia. Porque cada ano é safra diferente, não se repete. Então a gente é um processo de gestão, são metodologias que o produtor ele precisa compreender, porque o que a gente quer, tá, patrônio? A gente quer que o próprio produtor tenha autonomia de enxergar as oportunidades de mercado e usar ao seu favor. A gente quer que o produtor, o pecuarista, seja o protagonista dentro da porteira, porque eu falo que o jogo tem que ser ganhado dentro da porteira e não a gente ficar olhando fora. Mas vamos olhar dentro da porteira, onde que eu posso ser melhor na comercialização, né? É usar essas ferramentas de hedge, né? É proteger mais o resultado, onde que eu consigo gerar mais caixa, sobre o que eu estou me protegendo. Então, o comercializar é isso, usar bem as ferramentas e ter um processo de gestão por trás para facilitar nas tomadas de decisões. Porque muitas vezes eu me deparo, por exemplo, o pecuarista fala assim, eu não vou vender meu boi porque agora o meu preço está ruim. Aí você pergunta, mas por quê? Não, porque o preço está ruim. Aí eu começo a fazer algumas perguntas. Mas pensa bem, quanto que vai te custar você segurando esse boi por mais 30 dias dentro da sua fazenda? Porque segurar hoje um boi gordo dentro da fazenda, todos sabem que não gera tanto resultado. Ele é uma despesa. Você vai segurar um animal por 30 dias que está gerando despesa. Então, a gestão ele vem para favorecer nisso, facilitar nesses processos de tomada de decisões
e verificar o que é mais viável economicamente ali para a propriedade. Maravilha. Rafael, a gente está chegando na reta final aqui. Normalmente tem aquela expressão, né? Você pode olhar o copo que ele está meio cheio ou meio vazio, né? Então a gente Correto. tem um momento de dificuldade agora. Onde estão as oportunidades nesse momento? Bom, oportunidade para a pecuária. Quem fez o planejamento agora pode aproveitar a reposição, né? Um momento muito oportuno para fazer reposição, tá? Então, se for trabalhar com esse modelo, né, trazer novos animais, seja na parte de bezerro, novilha, vaca, tem que ter muita oportunidade. Agora, desenhar um planejamento de como que você vai comercializar lá na frente. Então, as oportunidades que nós estamos vendo para a pecuária é isso. Não é nem com base com expectativa de melhoria de preço, mas hoje comprando um bezerro por R$ 1.600, R$ 1.700, com um milho a R$ 40, a R$ 38, isso melhora muito a conta, melhora muito a viabilidade econômica. Então, se a gente olhar com esses dados e com essas informações daqui para frente, entrega resultado a pecuária. Agora, o que aconteceu, esse deveria ser evitado lá atrás, mas o daqui para frente, o filme daqui para frente é esse. Reposição barata, o milho que é importante para a nutrição animal, 80%, né? O custo vem da base de milho, ele a R$ 30, R$ 35, R$ 36, ele acaba viabilizando a atividade da pecuária. A gente, só a parte da cria que agora dá uma, dentro das atividades da pecuária, a cria dá uma forçada e as margens ficam bem apertadas para quem é criador de bezerro, né? Perfeito. Rafael Grins, obrigado pela participação, cara. Parabéns pelo trabalho, né? Levar informação, levar opção, levar alternativa é sempre muito bom, né? Realmente o setor carece, de fato, de sempre conhecimento, que é um dos principais insumos aí para obter resultado. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado. Esse foi o Estúdio Rural. Fiquem bem, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.